De segunda a sexta-feira. Isso mesmo, todo dia. Com bandas. Não, vem banda aqui não. Com entrevistas. Não tem entrevista, só eu. Pô, que tem aí? Notícias de agora, o que aconteceu e o que vai acontecer. Com um comentarista que vai resumir 24 horas de notícias aqui na Band. E não esquece a hora, de segunda a sexta, às 10h55. Tô aqui te esperando, hein? De segunda a sexta-feira. Tô esperando você aqui, hein? O programa Notícias de Agora é um oferecimento. Garcia Veículos, concessionária Chevrolet, Avenida Constantino Neri, 3321-9600. Garcia Veículos. Garcia Veículos, concessionária Chevrolet, Avenida Constantino Neri, 3321-9600. Tudo bem, gente? Começa agora o programa Notícias de Agora. Se você perdeu o programa de ontem, entra lá no portaldoranda.com e dá uma espiadinha. Lá tem um programa de ontem, de antes de ontem, de antes de ontem, tá tudo lá. Mas vamos começar o programa com um ditado bem controverso. Dinheiro não traz felicidade. Vou contar um pouco da vida desse rapaz aqui. Ele foi expulso 2 vezes do colégio, parou de estudar e começou a trabalhar à noite. Tá com pena do rapaz? Peraí. Agora eu vou te contar quem é ele. Ele é o filho caçula e herdeiro da fortuna de Eike Batista, aquele que tinha perdido o título de homem mais rico do Brasil. Mas, logo no fim do ano passado, ele recuperou esse título. Difícil, né? Mas vamos lá. O filho dele, esse filho mais novo, foi expulso do colégio e parou de estudar. Ficou triste, muito abalado. E aí começou a namorar com aquela paniquete, Babi Rossi. Tá com pena do rapaz agora? Pois é, né? A assessoria da Babi confirmou o romance, mas disse que eles ainda estão se conhecendo. Sabe como é que é esse papo de artista? E tarará, fica só nesse chove e não molha, né? E também falou, não dá pra gente dizer nada sobre o futuro deles, mas estão bem felizes. Meu amigo, ainda dizem que dinheiro não traz felicidade. É nessas horas que eu pergunto pra você, que quem escreveu esse ditado, que dinheiro não traz felicidade, era realmente liso. Isso eu não tenho a menor dúvida. O que nós podemos fazer agora é reeditar o ditado falando assim, quem tem dinheiro sofre melhor do que quem não tem. Meu amigo, então vamos lá, vamos vivendo, feliz ou não, mas sempre aprendendo com os erros dos outros e os nossos também. Falando em felicidade, na verdade dinheiro, os lojistas do centro que estavam procurando a felicidade no grito, lá no bate-palma da vida, meu amigo, eles estão lá, estão com a fiscalização todinha em cima. Aqueles que ficavam com caixa de som com volume no topo, esses mesmo, gritando suas ofertas, procurando clientes e tudo mais. Esses caras aí estão sofrendo uma fiscalização pesada da prefeitura, né? Só para explicar para vocês, quando a gente fala em poluição sonora, não estamos falando só em música ruim, como a do latino e outras coisas a mais que tocam por aí, né? Estamos falando de som alto. A Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade está fazendo uma varredura no centro da cidade e em outros pontos comerciais. Mas eu acho que eles não deviam ficar restritos só a isso, não. Eles têm que pegar também aqueles caras com complexo de trio elétrico. Outro dia eu estava parado no sinal, o cara parou com uma picape na minha frente, cheia de som, aquele som no toco mesmo. O dono do trio elétrico estava dentro do carro no ar-condicionado, com um som dentro do carro bem baixinho, e lá na mala estava um maior barulhão. O cara quer escolher também o meu estilo de música, as músicas que eu vou gostar na marra, o meu e de todo mundo que estava na rua também. Isso não pode acontecer. O cara deveria ligar todas as caixas de som para dentro do carro dele, para ele ficar surdo e não os outros. Falando em fiscalização, em dezembro do ano passado, um indivíduo tentou entrar no presídio com o celular dentro do seu corpo. Tudo isso seria normal, dentro do possível, é lógico, se fosse um celular pequeno, é até concebível, assim a gente consegue imaginar. Mas o rapaz, isso mesmo, um rapaz tentou entrar no presídio aqui em Manaus com um celular BlackBerry, mano, não é pequeno não, ele é largo, um carregador e um fone de ouvido. Tudo isso dentro do seu toba.
Foram 3 meses de treino, segundo ele, um intensivão, que ele ficava treinando, tirava, botava, aquele celular devia estar insuportável, né? Mas todo o treino dele foi em vão, porque ele esqueceu de treinar o fechamento das comportas, né? Durante a revista para entrar no presídio, o rapaz relaxou e o celular caiu. O carregador e o fone ficaram, né? Depois que ele disse que estava lá dentro e tudo mais, né? O estudante disse que receberia R$150 da esposa do detento se realizasse a entrega. E essa não foi a primeira vez, não. Foi a segunda que ele tentou entrar no presídio com o celular. A primeira ele conseguiu. Era um celular simples e tarará, ele conseguiu. Só que na segunda já estava largo demais, segundo ele, né? O treinamento todo, todas essas idas e vindas deram nesse problema. Não treinou o fechamento das comportas, só abriu e foi nisso que deu. Agora imagina, a primeira ele levou um celular, na segunda ele levou um smartphone, um carregador e um fone de ouvido. Da próxima, se ele conseguisse, eu acho que ele ia levar um notebook, depois uma TV de LED e assim por diante. Sabe Deus qual seria o limite dele. Segundo informações da Polícia Civil, o jovem foi autuado com um termo circunstancial de ocorrência e em seguida foi liberado. Tem notícia que parece uma mentira, mas infelizmente é verdade. Agora uma notícia internacional. Um homem pode ser pai de 600 pessoas. Não, meu amigo, ele não é um sheik nem dono de um harém. Ele é um cientista, dono de uma clínica de fertilização. Ele doava o próprio sêmen para suas pacientes, sem elas saberem, é claro, né? Ninguém queria ter um filho com a cara do médico. Os exames de DNA foram feitos em 2007, com 18 pessoas concebidas na clínica, e revelaram que o dono da clínica seria supostamente o pai de 12 das 18 testadas. Estima-se que o cientista tenha feito 20 doações, sem o consentimento das mães, claro, por ano, o que significa que ele pode ser o pai de cerca de 600 pessoas. Esse negócio de doar sêmen, meu amigo, é complicado. Eu sou mais pelo modo tradicional, eu e um monte de gente. Mas, vamos lá, né? É outra notícia sobre doador de sêmen que se deu mal. Olha lá, homem doa sêmen para casal de lésbicas e agora tem que assumir a criança. William, de 46 anos, doou o esperma para um casal de lésbicas que queria ter um filho, né? E ele fez um acordo escrito em que ele não seria considerado o pai da criança nem responsável por pagar a pensão alimentícia, né? Isso deu uma certa tranquilidade para ele, né? O doador deu um recipiente com sêmen para o casal que o encontrou num site de anúncios. Ele estava lá no site de anúncios, o pessoal entrou em contato, ele fez o acordo, mandou o sêmenzinho num potinho e mandou para lá. Em vez de doar por meio de um médico ou clínica, o que deixaria ele isento de conhecer o casal, conhecer o filho e tudo mais. O cara recebeu uma grana, achava que estava tudo bem, só que o mundo dá volta, meu amigo. É isso mesmo, o mundo dá muitas voltas. O casal que recebeu um sêmen passou por dificuldades financeiras e o cara está sendo processado agora para assumir a paternidade e a responsabilidade pela pensão alimentícia da criança, que hoje já tem mais ou menos uns 3 anos de idade. Não sei onde isso vai dar, mas que pelo menos uma dor de cabeça esse rapaz está tendo, isso tá. Fica aí o aviso, o modo tradicional vale pelo menos a diversão. Notícia do verão. Piranhas são vistas por banhistas na Praia Dourada. Não, meu amigo, não são aquelas moças de biquínis que ficam se insinuando nas praias e em festas por aí. São piranhas mesmo, piranha-peixe, é essa mesmo. Conforme relatos de banhistas, os ataques de piranha ocorreram na beira da praia. Muitas das vítimas foram crianças que ficam ali pela beirinha, com a carne mais macia e tudo mais. A maioria das mordidas ocorreram nos pés dos banhistas. Mais de 10 pessoas foram atacadas em apenas um período do dia de domingo passado. Por isso, meu amigo, muito cuidado. Em rio que tem piranha, jacaré nada de costa. Fique esperto, hein? Falando em jacaré, o nosso jacaré vai para o UFC. Não é aquele jacaré que comeu o ribeirinho lá em Parintins, não. Não é mesmo. Aquele que nós mostramos essa semana, né, aqui no programa. Aquele que os amigos capturaram, que tinha um pedaço do pescador dentro. É um negócio meio punk, mas não é esse cara, não. Eu estou falando do Ronaldo Jacaré, um amazonense considerado um dos melhores pesos médios da atualidade. Depois de dar um show no evento de despedida no Strike Force, esse Strike Force é tipo um UFC, só que ele acabou, teve o último evento agora, semana passada. Ele está esperando fechar um contrato com o UFC, o Strike Force acabou e agora está querendo fechar um contrato com o UFC. Esse UFC é a maior organização de MMA do mundo, acabou com todas as outras, até comprou algumas menores.
É isso mesmo. É lá onde luta também o amazonense José Aldo e os brasileiros Vitor Belfort, Spider, o Aranha. O Anderson Silva, ele mesmo. Onde paga os melhores bolsas de aposta e o lugar onde o soco vale 1 milhão. Você toparia levar um soco desse cara em troca de dinheiro? Eu conheço um monte de gente que morreria por dinheiro, que dirá levar um soco. E mais uma notícia do Big Brother Câmara Municipal. Mais uma vez a história do auxílio paletó. Eu já tô cansado de ouvir essa história, né? Eu já ouvi várias vezes, de várias formas diferentes, de várias pessoas diferentes, né? E já entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas vamos lá, né? Está voltando à tona, vamos mais uma vez nessa história. O projeto de lei que acaba com o auxílio paletó vai voltar à votação agora em 2013, já que com os vereadores da antiga administração ele foi rejeitado. Aqueles mesmos que aumentaram o salário deles no fim do ano. São eles mesmos. O projeto de lei do vereador Mário Frota vai ser ressuscitado pelo vereador Valdemir José. Aquele, mais ou menos assim, né? Tô sendo bem justo com ele. Caso o vereador Mário Frota não coloque em pauta, o vereador Valdemir José diz que vai ressuscitá-lo, né? O que a gente espera é que ele seja aceito pelos vereadores atuais, porque é um absurdo eles receberem um apoio para se vestir. É praticamente um 14º salário, né? Porque ele tem o valor de um salário, que antigamente eles recebiam 9.200, que era o salário deles, e eles aumentaram para 15 mil. Então eles estão recebendo 15 mil reais, que é considerado o 14º salário. Quem é que tem 14º salário? Eu não tenho, você tem? Mas vamos lá. Aqui eu faço uma sugestão. Para quem reclamar da retirada do auxílio paletó, nós vamos fazer um uniforme, não é? O que vocês acham? Todo mundo uniformizadozinho, porque é o custo baixo, não tem paletó, é uma camisa normal, com uniforme, com emblema. A gente manda até bordar o emblema da prefeitura aqui no peito deles, né? E não tem nada demais em usar uniforme. Os uniformes são usados em escolas, fábricas, lojas e até em repórteres de televisão de algumas emissoras daqui da região. Fica aqui a sugestão: acabar com o auxílio paletó, instituir o uniforme para todos os vereadores e vamos ver que com esses movimentos aí, depois de fazer os vereadores usarem o uniforme, eles começam a almoçar no prato cidadão, aquele de R$1, lá no centro. Vamos torcer que isso seja votado lá, que venha um vereador. Vamos lá, esperar alguém para fazer essa sugestão, tirar o auxílio paletó e colocar o uniforme na galera e depois prato cidadão. Notícias que você não vai ver no próximo programa. Calçadas de Manaus são as melhores do país. O que a nota diz? Manaus ganha pela segunda vez o prêmio de melhor calçada do Brasil em sinalização e pavimentação. Manaus cidade modelo. O que a nota diz? Todos os prédios públicos de Manaus são autossustentáveis. Eles aproveitam as águas da chuva, energia do sol e tratam seus resíduos sem prejudicar o meio ambiente. O sistema de transporte mais eficiente. Que a nota diz: a frota de Manaus já é a mais nova do país, agora se torna mais eficiente. Os ônibus passam na hora marcada, sem atrasos, possibilitando a qualidade de vida dos moradores. Não perca o programa de amanhã. E também não esquecem, todo dia de segunda a sexta aqui na Band, às 10h55, todas as notícias do portaldolanda.com. Eu vou esperar você aqui, hein? Até amanhã! De segunda a sexta-feira. Isso mesmo, todo dia. Com bandas. Não, vem banda aqui não. Com entrevistas. Não tem entrevista, só eu. Pô, o que tem aí? Notícias de agora, o que aconteceu e o que vai acontecer. Com um comentarista que vai resumir 24 horas de notícias aqui na Band. E não esquece a hora, de segunda a sexta, às 10h55. Tô aqui te esperando, hein? De segunda a sexta-feira. Tô esperando você aqui, hein? O programa Notícias de Agora é um oferecimento. Garcia Veículos, concessionária Chevrolet, Avenida Constantino Neri, 3321-9600. Garcia Veículos. Garcia Veículos, concessionária Chevrolet, Avenida Constantino Neri, 3321-9600.